Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos ver aí como gerar senhas seguras aí para os nossos usuários. Como eu falei, não é mais recomendado utilizar SHA-1, nem MD5, dentre outros tipos de codificação. E não só sou eu que digo isso, tá? Está na própria documentação do PHP e eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, eu estou na página do FAQ Password, então aqui ó, gerando hash seguro de senha, tem várias informações. Eu super recomendo que se você nunca teve contato aí com codificação de senha, que você leia para você ter uma ideia, pois é extremamente importante você saber como ter segurança aí dentro do seu sistema, dentro das suas senhas. Então, dentre aqui as diversas informações, tá aqui, como eu falei na aula anterior, tá aqui, ó, por que são comuns. Então, MD5 e SHA-1 são muito utilizados e isso vai ser utilizado aí por diversos anos, creio eu. Falei, milhões de sistemas. Então, as mudanças, normalmente o custo é caro. Então, para mexer com banco de dados, um analista vai cobrar caro e nem todo gestor, ou seja, toda empresa vai ter condições de criar aí um sistema ou fazer uma atualização dependendo do seu sistema. Então, tá escrito aqui e tal. Então, MD5, SHA-1 são inadequados, tá? Para codificação de senha. Você pode utilizar aí para outras finalidades, sei lá, codificar aí talvez um e-mail, um token, enfim, diferente, né? Outros fins que não seja de senhas. Então, tá tudo escrito aqui. Então eu recomendo que vocês deem uma lida. Bom, o que nós vamos fazer então para gerar essas senhas seguras aí? Bom, a gente vai utilizar o password hash e o password verify, que tem todas as informações. Então nós vamos utilizar aqui, ó, password hash. Aqui também tem mais informações de salt e outras informações de senha. Mas o nosso foco aqui, ó, password hash, ou seja, para a gente gerar senha segura aí para os nossos usuários. E a utilização é bem simples. Então aqui na função você perceba que ele vai aqui ó, pegar P5 até o 8. E aqui simplesmente a gente passa aqui a senha como uma string. E a gente pode ter um opcional, se a gente quiser, que é de acordo com o custo, né? Ele até fala, deixa eu descer aqui abaixo. E é sempre importante a gente estar acompanhando a documentação. Por exemplo, ó, há um tempo atrás, no PHP, né, a opção Salt foi descontinuada. Como eu falei lá na página anterior, você pode ler um pouco sobre Salt. Enfim, o custo por padrão, a gente poderia colocar 10, 20 e aumentando. Mas, como a própria documentação aqui diz, tem as opções de codificação e ele recomenda que a gente utilize o padrão, tá? Então, a utilização é bem simples. Tem algumas informações que eu falei, depois você pode ler e dar uma olhada. Então, tá aqui um exemplo de utilização. Colocou uma senha, password default, ele vai gerar uma senha mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então você pode também colocar o custo, aqui por exemplo está 12, mas o padrão é 10, se você quiser achar necessário, lembrando que quanto maior, mais pesado, né? Mais dentro fica seu sistema. É óbvio que com poucos usuários não vai fazer diferença nenhuma, mas aí com milhares ou milhões de usuários, isso faz uma grande diferença. Então você pode fazer do jeito que você quiser, tem vários exemplos aqui. Eu vou simplesmente deixar opcional o custo aqui, mas como eu falei, você pode deixar o padrão, na maioria dos sistemas, vai te servir muito bem. Então vamos lá, vamos para o nosso helper aqui. Então, ao invés de gerar a senha diretamente com o MD5, deixa eu apagar isso aqui, nós vamos utilizar aqui o password e está ali o password hash. Vamos ter que colocar nessa opção aqui, ó. Então, primeiro a senha, então a senha que a gente vai receber ali. Como segundo parâmetro aqui, o tipo da codificação, tem algumas configurações lá, né, opções. Aqui eu vou colocar o padrão, password default. Então tem aqui, ó, password default. E outras opções, depois você estuda se você quiser. E o option aqui, como eu falei, a gente pode colocar o custo, ou seja, o tamanho, a força ali da codificação, que é um array. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, coloca aqui, cost, recebendo, aqui eu vou colocar 10. 10 é o padrão, tá? Só vou colocar essa opção aqui, caso você queira depois testar, então coloca aqui 15, 20, 30, como tá na documentação, por exemplo, tem com 11, com 12, enfim, teste. Não custa nada você brincar e ver como é que isso vai interferir dentro do seu sistema. Então, simplesmente assim, a gente já gera uma senha segura, ou seja, não precisa utilizar MD5 nem SHA-1, que como a gente viu, é facilmente descoberta. Então, além de gerar a senha, no caso do nosso hash aqui, eu também vou criar uma funçãozinha para verificar a nossa senha. Então, aqui abaixo, deixa eu colocar aqui, então, public static function, e vou dar o nome de verificar
senha, checar senha, validar senha, enfim. E aqui no caso, para mim verificar uma senha codificada com hash, eu preciso da senha e também preciso do hash. Então a gente recebe aqui como string a senha e também recebemos como string, eu vou colocar o nome aqui de hash. E o retorno bool. E lá na função do PHP, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Já ficou nela aqui, ó. Então, para você verificar a senha, então password verify, clicou nela aqui, você percebe que pede dois parâmetros, simplesmente a senha e o hash. E, com certeza, os exemplos estão aí abaixo, tá? Bom, então voltamos aqui, retorno password verify, então password verify. Aqui no string password ele colocou o hash aqui para mim, mas é o contrário aqui, tá? Primeiro, então eu vou colocar a senha, como está lá na documentação, e depois aqui o hash, ponto e vírgula. Então simplesmente uma funçãozinha para verificar. A gente pode tanto gerar a senha diretamente lá, como eu falei, nos controladores, onde você quiser. Também podemos checar diretamente lá no modelo. Mas tendo essas funções, depois você pode adaptar elas, adicionar mais funções caso você queira. Então vou salvar aqui. E agora, no nosso cadastro e atualização de senha, a gente não precisa fazer nada. Afinal, o nosso controlador já está utilizando o nosso gerar senha. Veja que facilidade. A gente estava ali com MD5, poderia ser SHA-1 ou qualquer outra codificação. Simplesmente já fizemos a mudança e temos aqui já a nossa codificação pronta. Então, a facilidade de ter um helper, de ter uma função e um sistema bem estruturado e organizado. A gente muda ele com muita facilidade. Eu vim aqui no nosso sistema, deixa eu atualizar, por exemplo, esse Fiona aqui, vou colocar uma senha exatamente igual às outras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas para questão de comparação, tá? Então, vou atualizar, atualizou a senha, volto aqui no banco de dados, vou atualizar, e agora temos o formato SHA-1, temos o formato MD5 e temos o nosso novo formato seguro, uma hash. Perceba que ela é bem maior, tá? Então, agora, conforme você for mudando ali o custo e o tipo de criptografia, que tem lá, eu coloquei password default, mas tem vários outros, você pode testar e atualmente, tá? Atualmente é a forma mais segura de você gerar senhas aí com o PHP. Óbvio, com o passar dos anos, né, pode ser que um dia descubram como quebrar esse tipo de senha. Ainda atualmente eu desconheço, né? Não vejo essa possibilidade. Mas, conforme os avanços tecnológicos vêm sendo criados, obviamente que uma hora ou outra pode ser que isso seja quebrado, e aí vamos ter que atualizar para outro tipo de geração de senha. E como a gente tem um sistema já preparado para a gente fazer essa modificação, é muito simples, não é? Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.